Olá pessoal, tudo bem? Já fazia um bom tempo que eu não gravava vídeos aqui no canal para aquela série que eu elaborei já faz tempo, chamada Perfis Ateístas. Pois hoje aqui nesse vídeo eu quero retomar essa série falando sobre um autor cuja obra recentemente eu andei relendo, parte da obra. Trata-se do escritor português José Saramago. Então, mais recentemente eu li este livro aqui, As Palavras de Saramago, que traz um conjunto de textos que são manifestações públicas do Saramago, onde entre as manifestações aqui vai aparecer alguns relatos do Saramago, onde ele vai tratar então do ateísmo e do que ele pensa em relação à religião, à ideia de Deus. Que é um dado interessante porque, pelo menos para mim, eu até então não tinha tido um contato mais direto, apesar de eu saber que o Saramago ele era ateu, eu não tinha escritos dele, não tinha lido esses escritos onde ele falava então sobre o assunto. Então, neste livro aqui, As Palavras de Saramago, isso vai aparecer. Então, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar em José Saramago. Ele foi então um escritor português, nasceu em 1922 e faleceu em 2010, assim, não faz tanto tempo. Tem um dado muito curioso em relação ao Saramago, que o Saramago ele só começou a se dedicar à literatura, no sentido de escrever obras literárias, ali da virada da década de 1970 para a década de 1980, e a partir daí ele acabou escrevendo uma série de livros que se tornaram referências na literatura portuguesa e podemos dizer também na literatura mundial. Então o Saramago ele vai começar a escrever obras apenas depois dos 50 anos. Então, ou seja, nunca é tarde para começar algo que nós desejamos, como o próprio Saramago coloca aqui, que a ideia de escrever era uma ideia que ele tinha, mas a sua vida até então estava sendo direcionada para outros caminhos. Então, o que eu encontrei aqui então neste livro, As Palavras de Saramago? Então, há uma referência apresentada pelo próprio Saramago, uma visão política de mundo. Essa visão política de mundo é uma visão política marxista. Ele foi, do ponto de vista individual, uma pessoa que fez parte do Partido Comunista Português. Não fica muito claro aqui nesses relatos se a questão do marxismo influenciou a sua visão de mundo ateísta. Talvez o ateísmo tenha sido anterior a essa vinculação com o marxismo. Talvez, não tenho certeza. Mas, independente disso, é possível que, mesmo que o ateísmo do Saramago tenha sido anterior ao contato dele com as ideias marxistas, essas ideias marxistas provavelmente devem ter colaborado para sedimentar, então, tanto essa visão de mundo ateísta quanto o posicionamento dele em relação à igreja, à ideia de Deus e tudo mais. Aqui, inclusive, tem um trecho bem bacana que ele diz o seguinte. Isso foi retirado de uma entrevista que ele concedeu em 1993. Ele vai afirmar: não acredito na existência de Deus, mas acredito na existência da igreja. Ela está aí e foi quem formulou todos esses dogmas. Não foi Deus quem enviou uma lista de dogmas, preceitos, prescrições e pecados. Não quero ser desagradável, mas, na minha opinião, dizer que esses dogmas vieram através do Espírito Santo é uma história da carochinha. Deus foi inventado na cabeça dos homens e é lá que está. Uma das causas dos conflitos religiosos é que, para que um ser humano possa chegar a outro, metem Deus no meio. E aí ele vai continuar falando sobre o assunto, mas o que chama a atenção é o seguinte, então, ou seja, o que o Saramago está colocando aqui? Ele não acredita que Deus exista de fato.
Mas o que ele acredita, quando ele diz eu acredito na existência da igreja, é que ele acredita também na existência de indivíduos que se apresentam na sociedade e falam em nome de Deus, né? E apresentam preceitos, dogmas, regras de conduta moral, de conduta social e buscam estabelecer fundamentos para o poder político, etc, etc, etc. Então o que o Saramago está aqui fazendo uma crítica? Olha, eu não tenho evidências de que Deus exista, mas há evidências históricas e nós podemos testemunhar em nosso tempo presente, isso ele está falando ali na década de 1990, no início, né, dos líderes religiosos que aparecem por aí falando em nome de Deus, né, e a partir daí buscam se estabelecer enquanto uma referência e, por que não dizer, enquanto uma figura que expressa ou que busca expressar um certo poder político. Então, esse é o dado importante. Então, o Saramago está colocando aqui, ó, tome cuidado com essas pessoas que se apresentam falando em nome de Deus e ditando regras aí para a vida dos outros, né? Porque falta aqui um link com a questão daquele a partir do qual eles estão falando, ou seja, Deus. E no caso dele, do Saramago, então, como um ateu, ele vai dizer que Deus não existe. Então, o que ele está pensando é o impacto social, o papel social e político e também o papel nas relações humanas da existência das crenças religiosas. Tem duas obras do Saramago que dialogam mais diretamente, não é exatamente com a questão do ateísmo, mas dialogam com a questão do universo religioso. Uma dessas obras é esta aqui, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma obra de 1991, que quando foi lançado criou muita polêmica em Portugal, a Igreja Católica fez críticas, etc. e tal, e inclusive o Saramago, o governo português acabou atuando no sentido de censurar que a obra concorresse a um prêmio literário europeu, que causou uma grande indignação por parte do Saramago. Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo trata-se de uma narrativa a partir da qual nós temos a figura do Jesus Cristo relatando a sua existência e o sentido da sua existência e questionando os planos de Deus para a sua vida na Terra, que é a ideia de viver, morrer na cruz e a partir daí ser a base para a criação de uma religião por meio da qual Deus pretende então se conectar com os seres humanos. E aí tem momentos assim primorosos nessa história, né? Um dos mais emblemáticos que eu me recordo, que é mais já para o final do livro, quando nós vamos ter Jesus Cristo, Deus e o diabo em um barco, no mar, e eles vão estar dialogando sobre o que vai representar, quais serão as consequências da morte de Jesus e do surgimento do cristianismo. E toda a história do cristianismo, a partir de então, os quase 2000 anos de história, o livro ali é de 1991, então vai sendo relatado, Deus vai relatando o que vai acontecendo ao longo desse período, onde o cristianismo vai trazer várias consequências. Então, e o que chama a atenção é exatamente essa figura de Cristo como uma figura que ela se revela não convicta da sua missão, mas incerta e temorosa sobre aquilo que ela deve fazer. E uma outra obra que, se não me engano, foi o último livro publicado por Saramago em vida, esse livro aqui é de 2009, Caim, também retoma a questão do
da temática religiosa, só que enquanto o Evangelho segundo Jesus Cristo tem como foco o chamado período do Novo Testamento, da Bíblia, o Caim vai abordar um período relacionado ao chamado Antigo Testamento, que é aquela clássica história envolvendo Caim e Abel, né? Onde o Caim é preterido por Deus, lá numa questão de oferendas e tal, e o Caim acaba matando Abel, né? Caim e Abel sendo filhos de Adão e Eva, que no livro do Gênesis seria o primeiro casal de humanos criado por Deus no mundo. Só que no livro Caim, toda a narrativa parte da perspectiva do Caim, como aquele que se vê, né, e ele fala isso diretamente para Deus, que ele se vê como um grande injustiçado por aquilo que aconteceu e deposita em Deus a responsabilidade pela morte do Abel. E depois disso, né, tem um diálogo tenso nesse momento. Depois disso, então, o Caim ele é condenado a um exílio, né, por Deus. E aí vai entrar um elemento que eu não esperava ao longo da história, que o Caim ele se torna um nômade, mas ele é um nômade não apenas no sentido de transitar por lugares diferentes, mas ele é um nômade que transita por épocas diferentes. Então cada viagem que ele faz, ele acaba mudando, né, a sua perspectiva temporal, indo para o futuro, indo para o passado, enfim. E nesse processo ele vai testemunhando vários acontecimentos do Antigo Testamento, como o dilúvio, a questão do sacrifício de Abraão, que Deus pede, ele vai testemunhar isso. Sodoma e Gomorra ele também vai testemunhar. E a conquista da terra prometida pelos hebreus, quando retornam do Egito, né? E ele não apenas testemunha, como ele interage com as principais personagens desses acontecimentos, de acordo com o relato bíblico, e ele vai vendo de maneira muito crítica tudo aquilo que vai acontecendo e como tudo aquilo que vai acontecendo porque seria de acordo com a vontade de Deus. Então, a própria manifestação da vontade de Deus através das ações dos indivíduos são colocadas de maneira muito crítica pelo Caim. E aí o livro termina de uma maneira, claro que não vou falar, mas termina de uma maneira primorosa. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer, né? Retomando aqui a série de perfis ateístas e falando sobre a figura do José Saramago. E agora eu também vou atrás de outros livros, né, que ele escreveu para poder estar mais afinado com a produção desse escritor. Bom, deixo aqui o meu abraço a todos e a todas. Se vocês já leram algum livro do José Saramago, digam aqui nos comentários, como também digam o que acharam do vídeo que eu fiz. E nos vemos em breve. Até mais!